Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. O Comendo a Bola de hoje traz um assunto bem interessante, que são as ligas emergentes, Arábia Saudita, Estados Unidos e outros locais aí com futebol meio duvidoso. Antes disso, vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores e já voltamos. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur, você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. E para o programa de hoje, tenho aqui a presença de Carlos Eduardo Falcoski, hoje não ao meu lado, do lado de lá da bancada. Tudo bem, meu amigo? Bem. Professor sorridente hoje? Faz parte, né? No último programa o senhor deu um sorriso, hoje está mais sisudo, não? Não, essa avaliação eu acho sempre equivocada, né? Porque a tentativa de ler expressões, ela... É válida. É válida, mas... Tem até detectores de mentira, mas geralmente sai errada, né? Então... Tá bem. São mentirosos os detectores de mentira? Vai saber, né? Conosco também Eduardo Lamas, o nosso quarto elemento, hoje terceiro, já que temos a ausência do presidente Rodrigo Titerix. Obrigado, Eduardo, aí, nosso qualificado companheiro para a participação desse assunto aí que rende, né? É bem atual, né? Eu que agradeço o convite mais uma vez. É um prazer sempre muito grande estar com vocês aqui. Que bom, legal. E lançando a bola aqui para a direita, sei que a minha direita hoje, o senhor é um pouco... Então, pessoal, Capelari... Invocado com essas ligas, é isso? Capelari, Eduardo e amigos, esses assuntos que envolvem muitas vezes mais o dinheiro do que o próprio esporte em si, me incomodam, né? Afinal de contas, não que eu não goste de dinheiro, né, Eduardo? Deixar bem claro isso, né? Mas quando a gente para assistir um jogo de futebol, existem outros fatores, né, que me atraem, né? Uma das coisas que a gente, vez ou outra, cita aqui é a expressão a cultura do futebol. Não é à toa que eu tenho um apreço enorme pelo futebol disputado, por exemplo, na Alemanha, que é um dos países que tem uma cultura de futebol centenária, né, de maneira... assim, até quase que exemplar. O assunto não é futebol alemão, mas eu gosto de citar como referência. E o que eu tenho a dizer sobre a Liga da Arábia Saudita? O que nós temos a dizer? Não sei. Eu sei, ao menos algumas coisas, Capelari. Eu acho que esse tipo de... eu acho que cabe até, primeiramente, uma espécie de referência, né? O futebol da Arábia Saudita não nasceu anteontem, né? O futebol da Arábia Saudita, assim como os outros países do Oriente Médio, já existe há muitos anos. Sim, né? A própria seleção saudita disputou Copas do Mundo, né? Não lembro agora qual foi a primeira. Salvo engano, foi em 1994. 94, né? Nos Estados Unidos, até um golaço do Ovairã. Contra a Bélgica, né? Perfeito, Eduardo. Contra a Bélgica, né? Isso. E a Arábia Saudita passa de fase, eliminada pela Suécia depois. Nas outras Copas seguintes, ela não passa de fase, né? Mas ela ganha da Argentina, né? Relembrando agora, o Mundial do ano passado. Então, a gente achou até que a Argentina estava morta por causa disso, né? Não é o caso. Mas o futebol de clubes, também na Arábia Saudita, já existe há anos, né? Uhum. O próprio Rivelino, no Instagram dele, fez uma referência, porque, salvo engano, ele jogou no Al Hilal, né? Que é o clube onde está não lembro. O Júnior, né? Não lembro. Rivelino jogou na... Jogou na Arábia. Inclusive, ele ficou com passe preso lá,
né, na época da lei do passe, que eu me lembre, ele encerrou a carreira dele antes do que ele pretendia por causa disso. O seu São Paulo queria contratá-lo. Ele ia voltar, ele voltou para o Brasil, né? E teve aliás, são várias histórias no mundo árabe que os jogadores não receberam aquilo que foi prometido. Então, várias histórias sobre isso. E vários jogadores ficaram com passe preso lá, né? E o Rivelino, é uma memória que eu tenho, foi 78 ou 79, se não me engano, ele saiu do Fluminense e foi para lá e queria retornar ao Brasil, e o principal interessado na época era o São Paulo, e ele acabou não podendo continuar jogando por causa disso. Então, quer dizer, já tem essas histórias, né, no próprio futebol, que a gente vai abordar aqui outros aspectos, né, do país, enfim, são coisas bem complicadas. Mas não é um futebol que nasceu ontem. Eu acho que isso é importante. O sim. Eduardo ilustrou com a história do Rivelino. Boa. Então, fica uma sensação, para quem não tem o hábito de ler sobre história e sobre história do futebol, que o negócio foi criado anteontem, né? Então, acho que eu gosto de valorizar o que aconteceu, fato. Mas, do jeito que está acontecendo agora, acho, assim, super questionável, né? Dinheiro... De onde vem esse dinheiro? Dinheiro a rodo. Claro, dinheiro não é problema. Não é problema. Petrodólares. A primeira questão, né? Mas tu usou o termo, foi decidido usar o termo emergente, correto? Correto. Eu tinha uma segunda opção, Capelari. Diga. Que era ligas artificiais. Pode ser Porque quando tu fala em liga artificial, me vem uma imagem à cabeça, e que acho que todo mundo já deve ter visto isso, que é aquele videozinho que mostra Dubai. Já viram isso? a ilha aquela, isso, no oceano ali, Dubai, no sei lá, há 40, 50 anos, e mostra Dubai hoje. do aterrado. Eu acho que a palavra artificial meio, né? Nós temos uma Dubai aqui do lado, né? Balneário Camboriú. Com um pouquinho de... Falar em artificialidade, vamos boa lembrar das vontade. areias. Mas lá eles avançaram. Mas não vamos bem comprar mais, brigas. né? Não vamos comprar brigas. Os nossos queridos vizinhos aqui de Balneário Camboriú. Mas não, até a lógica foi boa, porque a cidade artificial, aterramos, construímos para cima, tá. É uma discussão de arquitetura e urbanismo. Que o senhor muito bem pode... Exatamente, pode que discorrer. eu, como eu já disse aqui, seria o único capaz, não desvalorizando o Eduardo, seria o único capaz de transcorrer 40 minutos de programa, falando sozinho, né? Imagina que programão que seria. A audiência seria fantástica. Eu acho. Eu teria muitos arquitetos, né? Espera-se que sim, né? Tu pode lançar ou Comendo a Cidade. Ficou um péssimo nome. Né? Não, porra. Imagina um cara como tu comendo a cidade. Comendo a cidade. Tá bom, vamos lá. Eu não acho muito aconselhável você comer a cidade. Não farei. Mas é isso, né? Então o futebol artificial me incomoda. Eu tenho quinquilhões de dinheiro, eu compro... Não é quem eu quiser, né? Porque tem jogadores que se recusaram aí jogar essa liga. Sim. Então, queria lembrar que o Lionel Messi foi sondado, e até o comentário que surgiu Messi agora que ele fechou a carreira com chave de ouro, ganhando a Copa do Mundo, que era a única coisa que faltava, porque o cara realmente tem uma carreira linda, brilhante, né? Aí agora que ele fez o que ele queria, ganhou a Copa, por uma coincidência no Catar. Novamente o Catar. Mas eu acho que foi coincidência. A Argentina poderia ter sido campeã na Austrália, no Peru. Isso aí não é o caso. Então o cara vai jogar num lugar onde o dinheiro passa por um caminho muito estranho. Eu achei que ele fez a decisão, não vou dizer certa, de jogar nos Estados Unidos, mas de não jogar lá. Ele escapou de um fim de carreira questionável. Vamos pegar o oposto dele durante muitos anos, que é o senhor Cristiano Ronaldo. Sim. Foi ele o primeiro grande nome, né? Aderir à Liga Saudita. E aí, só fazendo um parênteses, uma comparação aqui, que eu lembro do primeiro Rock in Rio, o Medina falava que
quando... Não é o surfista, né, galera? Vocês que não têm Roberto Medina. porra nenhuma de história do rock and roll nacional. Quando ele conseguiu o sim, se não me engano, do Queen, foi uma grande banda, um grande artista que aceitou, ficou muito mais fácil de trazer os outros. Perfeito. Né? Porque o Brasil era um país periférico para o rock and roll e tal. Teve vários shows na década de 70 de grandes bandas. Posso lembrar aqui o Genesis no Maracanãzinho, enfim, o Kiss no Maracanã e no Morumbi, eu acho, né? Foi no Morumbi, no início da década de 80. O Palhostock. Mas era ainda... Não tinha festival aqui, né? E o Rock in Rio foi o primeiro grande festival internacional. E ele conta muito essa história, que quando ele conseguiu o primeiro sim, ele tinha já trazido o Frank Sinatra do Maracanã, um pouco antes, e aí ele conseguiu, com esse sim, trazer os outros artistas. Sim, Então, o Cristiano Ronaldo, eu acho que cabe mais ou menos nessa comparação. Agrega valor, né? A partir do momento que o Cristiano Ronaldo vai, ele dá o exemplo. Quer dizer, esses caras, eles sempre dão um exemplo, bom ou ruim, eles dão sempre o exemplo, porque eles são top. Né? A partir do momento que você... Cada vez que você cresce na sua carreira, na sua profissão, na sua vida, de uma forma geral, você vira exemplo para muita gente. É aquela responsabilidade que eu tinha falado na outra participação que eu tive aqui, né? Você tem que ter muita responsabilidade naquilo que você fala, naquilo que você faz. Quando você pega um microfone, sim. Eu vejo cada barbaridade que a gente vê aí, né? Então, o Cristiano Ronaldo, ele não sei, eu não vou também fazer um pré-julgamento aqui, mas a partir do momento que ele toma a decisão de ir para lá, sendo um cara que está independente já... quinta geração na frente, aí, os 10ª geração. Não é por dinheiro. Será que não foi por dinheiro? Porque às vezes o cara é viciado em dinheiro. A gente fala muito de vício em droga, vício em jogo, né? Vários tipos de vícios. O cara às vezes quer acumular. Tá aí um assunto sobre o qual eu não posso falar. Eu também não. Não, aí cabe o parênteses do parênteses, Eduardo, já que tu tá no teu parênteses. O Cristiano Ronaldo também participa, a instituição dele, enfim, as empresas dele, de várias ações ligadas à caridade, etc e tal. Caridade com dinheiro sujo? Então... Esse é um bom sujo. ponto. E aí? Projetos sociais, mas aí... Por que o dinheiro da Arábia Saudita é sujo? Vamos lá. Tu que é um especialista em Oriente Médio, tu e o Guga Chakra... Não, eu não sou especialista. Não, embora... me fizeram a propaganda errada. Não, embora eu tenha lido um excelente livro, Prisioneiros da Geografia, inclusive foi o senhor que me recomendou, e eu recomendo a nossa audiência, vai estar aqui embaixo. Não é que eu recomendei o livro... Meu livro foi espetacular, né? Sim, o baita livro. E ali conta bem a história do Oriente Médio e tal, mas eu não sou um especialista. Certo. Mas por que exatamente o dinheiro da Arábia Saudita seria sujo? Eu não diria sujo, né? Porque então a gente tem que pensar bem nas palavras. Eu diria que o país, um reino islâmico, né? Não sei se exatamente o nome oficial é esse, porque eu sei que o Irã... Estado religioso. Um Estado religioso, mas, por exemplo, eu sei que é República Islâmica do Irã. Para citar um outro país, né? Eu não sei se o nome completo da Arábia Saudita. O Reino Islâmico da Arábia Saudita. Não sei. O Capelari vai colocar uma legenda. Mas assim, só sei que se chama Arábia Saudita por causa da família Saúde, com D mudo. Ou seja, já é um domínio de família. Já diz muita coisa, né? O que a gente sabe? Quer dizer... provavelmente uma origem muito antiga, né? A formação do reino, né? Não a divisão de fronteiras. Lembrando que a Arábia Saudita está na Península Arábica, onde a gente tem outros países, o pessoal às vezes interpreta de maneira errada, né? Existe a península, que é uma pequena península, que é o Catar, país também muito em voga, Copa do Mundo, dinheiro também a rodo. Existe o Bahrein, que é uma ilhazinha mais menorzinha ali perto. Existe um país que reúne vários Emirados Árabes. O nome Emirados Árabes Unidos, né? Onde está o famoso Emirado de Dubai, muito citado, muito lembrado pela torcida, se bem que o Inter perdeu em Abu Dhabi, se não me engano, né? Que é um outro dos Emirados, enfim, Emirados Árabes Unidos. Existe um país paupérrimo chamado Iêmen,
também Iêmen. nessa península. E tem o Omã também, que também... Iêmen é dividido, não é? Tem sul. Antigamente existia o Iêmen e o Iêmen do Sul, Eduardo. Agora Mas eles estão unificados já unificados. há muito tempo. Paupérrimo. Eu já entrei no Street View qual é a capital do Iêmen? Do Iêmen é Aden. É bizarro, que é uma forma do cara viajar, né? É uma viagem meio... Mas vale a pena, de madrugada, o cara tranquilinho em casa, com um sonzinho. Tomando uma Guaraná, né? Tomando uma Guaraná pureza. O pessoal do Rio Grande do Sul fala uma Guaraná. Isso aí, uma pureza. Mas é meio maluco, né? Não, assim, eu não sei de quando, mas... E foi no Iêmen. Vídeos de ladrão de galinha, entre essas, ladrão de coisas pequenas. Era uma praça pública, botaram o cara lá e deceparam a mão, assim, na frente de todo mundo. Né? Agora nessa época tudo é filmado, né? Exato. Pegaram de cima, assim, de um edifício de cima, assim. Essa não é uma boa ideia. Não é. Não, e eu acho assim, ó, essas práticas medievais, para puxar, chegando em 2023, são praticadas de forma, não de decepar membros, eu espero que isso tenha parado, mas eu digo de tratar, por exemplo, as mulheres de uma maneira, qual é a palavra mais adequada? De uma maneira... Estúpida. De uma maneira estúpida. Inaceitável. Inaceitável. Assim, a mulher ser tratada quase como um pet. Isso é uma outra questão bem importante, e delicada, porque é tratada por determinadas pessoas quando querem meio que encobrir essas questões como uma questão cultural. Eu acho que, né, na verdade, tem certas questões que não ultrapassam determinadas culturas, né? Você pode ter uma cultura de regramentos, né, de coisas mais rígidas e tal, mas de opressão, né, de crimes, né, que você faz, porque você, por exemplo, vai pegar o Afeganistão, por exemplo, né, o que o Talibã faz lá é um absurdo. Você vai tratar isso como questão cultural. Quer dizer, ali tem uma linha tênue que você passa da cultura para... Não é porque é feito há séculos que é algo que pode ser justificado. Sim, a questão da tradição também. E a linha tênue, ela vai engordando, ela vai, né? A linha tênue que divide uma coisa da outra é reta. Aí ela vai se alastrando para... Aos olhos da cultura ocidental, tudo é muito... Tu diz, primeiramente, isso que tu diz do ocidental. Europa e América? Seria isso? Seria isso, a grosso modo, mas... Tá. No próprio Japão, por exemplo, não é aceitável esse tipo de coisa, embora seja ainda um país considerado machista e tal, né? Que a gente está falando aqui da opressão a mulheres, né? Mas na Europa se queimava pessoas vivas há 300, 500 anos atrás. Então, barbaridades foram cometidas, mutilar membro também, isso era feito na Idade Média. Idade Média, quando a gente se refere, geralmente é sobre a história da Europa, né? Mas nos outros lugares do mundo também já existiam e tinham as suas civilizações, com as suas barbaridades. Mas o que eu quero chegar, eu acho, o Eduardo ilustrou a história o que é certo hoje em dia e o que não é. Cara, não tem discussão de tratar uma mulher dizendo anda 3 metros atrás, não se manifesta. Não estuda. Não estuda, não pode... não pode mostrar o cabelo. Eu ia dizer, esse lance do cabelo, porra, eu acho até menor. É um medo, né? Isso demonstra o medo, né, da mulher. Assim, isso é um medo da mulher. A verdade é essa, é uma insegurança. Se submetem, às vezes. Não, talvez não é que elas se submetam, elas não têm como saída, né? Não. Eu quis dizer o seguinte, agora na Copa do Mundo de Futebol Feminino, teve uma jogadora do Marrocos que ela optou de jogar com o cabelo coberto. Certo. Nesse caso, entendeu? Então foi uma opção dela, porque provavelmente tem da família, tem a questão da família, né? Que a primeira opressão começa dentro de casa, né? Pode ser. Mas não sabe, todas as outras jogadoras não estavam. Então, nesse caso, imagino que seja muito religiosa. Ok. Não vamos discutir exatamente a crença, mas muitas religiões oprimem e tem práticas, lembrando que o islamismo ele tem diversas escalas, né?
não sei se a palavra mais correta é essa, mas diversas situações em que tu tens um pouco mais de liberdade, como de ação. o próprio cristianismo tem, os ortodoxos, os judeus também, né? Então são aqueles mais rígidos com relação... Fazem a leitura dos livros sagrados de uma forma literal, né? Quando muitos foram escritos há muitos e muitos e muitos séculos, né? E são escritos com metáforas, né? Com figuras de linguagem, enfim. E aí, quando você faz isso, as interpretações são múltiplas, né? Quando você pega um determinado livro que tem essa possibilidade de interpretações variadas para ser uma lei, aí vira, né? Agora, que vira assim. Vamos trazer o papo de volta para o futebol. Deixa eu só fazer um adendo aqui com relação ao que eu falei de dinheiro sujo. Eu não quis dizer sujo no sentido de criminoso. Eu quis dizer sujo de petróleo, que hoje é uma discussão que tem que estar na pauta do dia, da ordem do dia de todo mundo, no mundo inteiro, que o combustível fóssil tem que acabar. Tem que acabar. Nós estamos torrando. O mundo está... Olha só o que está acontecendo no Havaí, na Europa, Grécia, Portugal, Espanha, né? Tudo incendiando. O aquecimento global é uma coisa que está verdadeira. Não adianta os terraplanistas estrebucharem, porque é uma realidade. E o combustível fóssil é um dos principais poluidores, principais causadores desse tipo de problema. O assunto é bem maior do que a gente imagina. E o dinheiro todo da Arábia Saudita, voltando agora à Liga, é oriundo do petróleo. Antes de tu voltar ao futebol, Capelari, até cabe tu comentar a história dos direitos humanos do governo da Arábia Saudita, digamos assim, não vou dizer assinando, né, mas autorizando a execução até de jornalistas, né? Sim, o jornalista Jamal Khashoggi foi morto em 2018 e, segundo a investigação americana, né, eu acho que foi americana... Ele era do New York Times, não é isso que você falou? Exatamente. Ele era árabe, né, mas trabalhava também para o New York Times, e que a ordem teria partido do príncipe lá. Por ele ser bastante crítico ao... Tecia críticas ao governo. Exatamente. Tu imagina? Será que o cara, quando apresentou lá o agente do Cristiano Ronaldo, se é que ele tem alguém que... Deve ter uma equipe, uma empresa, né? Então, será que o cara chamou o Cristiano Ronaldo numa salinha e falou, cara, olha só, o país é assim, desse jeito, na verdade, a relação de futebol com as ditaduras é uma coisa também que a gente pode voltar lá, né? Antiga, Copa de 78 na Argentina, enfim. 34, o jornalista Lúcio de Castro tem uma série muito boa, né? Falando sobre a relação das ditaduras, os anos de chumbo. O esporte ele ajuda a encobrir ações governamentais e políticas assim lamentáveis, né? O Saddam Hussein, por exemplo, né? Então o Iraque conseguiu ir para a Copa de 86 no México, né? E um dos filhos do Saddam Hussein era o presidente da Federação Iraquiana de Futebol, e disse que era um dos filhos mais doidos, assim, disse que chegava a bater em jogador. Então, assim, política e futebol, Eduardo. Lembrando agora de outra história do Zaire, né? Na Copa de 74, houve um rumor, não sei, isso acho que não foi confirmado, mas enfim, que o Zaire tinha levado de 9 da Iugoslávia, e no último jogo era contra o Brasil, né? O Brasil precisava vencer por 3 gols de diferença para poder se classificar, e conseguiu, graças a um frangaço do goleiro, né? Gol do Valdelmiro. Isso porque a Escócia empatou com a Iugoslávia no outro jogo. Isso, e não foi no mesmo horário, né? Antigamente tinha FIFA, essas histórias. E parece que o ditador lá do Zaire, na época, eu não lembro agora quem era, que disse que se os jogadores não... Se o Zaire perdesse por mais de 4, sei lá, eu não lembro agora qual era o placar, que ele falou que se perdesse de 9 de novo, os caras não iam voltar ou iam ser perseguidos, enfim, e que o time entrou nervoso em campo por causa disso. Tem um lance engraçado, numa falta, já no segundo tempo,
que o Rivelino acho que ia cobrar, e o cara sai da barreira e chuta a bola antes, dá um bicão na bola para frente, Do apito. antes do apito do juiz, né? E os caras estavam muito tensos, né? Não, a própria seleção do Haiti nessa Copa, né? Tinha o Papadoc lá. Papadoc, o ditador. Enfim, O Haiti levou de 7 da Polônia. Grande Polônia. Faz. É isso aí. Pra gente não dar uma barrigada muito grande, tu ia voltar ao futebol. Eu tive, na preparação para o programa, eu fui olhar quantos clubes participam dessa liga. 18 clubes. Na Arábia. E aí vem uma questão de equidade, né? Por que só 4 grandes clubes receberam dinheiro a rodo para contratar jogadores? O que tu acha disso? O que tu acha? Não faço ideia de qual tenha sido o critério, né? Boa pergunta. Popularidade. Mas tu acha justo? Não, né? O Mussolini mundo tá longe financiou lá o de ser Roma justo. na década de... Isso que era Lázio, né? A Lazio. Era Lázio, né? Lazio. Cara, eu se sou torcedor do UAU Garrafinha, o outro lá, o UAU Petequinha, eu vou frequentar o estádio. Meu time vai tomar de... Eu nem sei como é que estão indo os resultados, não sei se tu tens acompanhado, Lado. Não. O Algretin, como é que tá? O Algretti acho que tem tomado muita porrada. Tem o Alcadillac também? Não. Vamos parar com essas piadas aí, e daqui a pouco vai vir outras piadinhas, né? Mas assim, ó, cara, é complicado, né? Meu time, não sei se os pequenos ganharam alguma migalha. Eu não tenho acompanhado. Não tenho acompanhado Tá mesmo, passando mas, aí, né? Mas tem... Canais do Brasil, de Sim, YouTube, televisão aberta. Porque tem Tem grandes audiência, jogadores, né? vai ter audiência, né? A garotada gosta muito daquilo que eu falei. Vamos voltar aquele papo aqui do início do programa. Cristiano Ronaldo é uma referência pra garotada. Olha lá o Anderson rindo, ó. Ontem tava com a camisa do Real Madrid, número 7. Ontem? A gente Do gravou Raul? ontem, tu já esqueceu, né? Não lembro. Do Raul, não? Camisa 7 Não era do Raul. Não. Não, ele nem sabe. O Raul foi um grande jogador do Real Raul Madrid. Seixas. Não, Raul Seixas. O Raul jogou no Schalke 04. Vamos respeitar, passou pela Alemanha. Tá bem. Mas ok, eu falei, Anderson, beleza, cara. Cristiano Ronaldo. Pois é, o Cristiano Ronaldo agora tá jogando num país onde a mulher é tratada que nem cachorro. Cristiano Ronaldo, não sei se tem filha, mulher, amante, mãe, irmã. E agora, ô gostosão? Como é que tu faz? E a gente Sim! Esse é o Cristiano Ronaldo. Que isso? Você nunca viu ele fazer sim? Eu não. Eu não tenho essa... Eu estou essa aqui, né? Então assim, cara... Eu estou aqui também lembra do Raul Seixas, né? Quer seguir o jogador? Pô, legal, nada contra. Quer seguir o perfil dele? Também não. Porra, agora o cara vai jogar numa liga como num país que tem questões graves de direitos humanos, tu vai dar audiência? Porra. Então, Desculpe que a mente aqui confundiu. Não é o Raul Seixas, é o Roberto Carlos. Né? Eu estou aqui, Jesus Cristo, eu estou aqui. é que eu falei confundi antes tudo. do Raul Seixas, vira uma salada Às vezes total. é Mas, isso. então, acho que pra gente encerrar o assunto Arábia Saudita... Tem o queria Neymar, né? Tem que falar do Neymar. O Júnior? Eu queria falar do fechar, Neymar. fazer uma... Podemos deixar de falar. Tá bom. Eu vamos falar do Júnior. Mas eu acho que uma analogia cabe. Tu imagina se tu tens um chefe de gastronomia, um chefe de cozinha famoso, que cozinha maravilhosamente bem os pratos, que tem um restaurante top, não importa a cidade. Porém, tá sempre cheio o restaurante. Sai em site e outro. Fila do lado de fora. Fila, coisa. Porém, o sócio dele é um traficante de drogas. Já o negócio já fica manchado, né? Não tem jeito. Isso aí não tem Mas jeito. o fulaninho tal, o político tal, a socialite tal, tá Coberto. lá no restaurante. Você vai encobrir. E ela... A hipocrisia faz parte da nossa vai apoiar o sociedade. tráfico de drogas? Apoia? Não, mas é sócio do cara. Então, assistir a às Liga da vezes- Arábia Saudita me lembra muito isso. Pode ocorrer de você não saber. Nesse caso que você está falando, mas no caso da Liga da Arábia Saudita não tem como não saber. Aí é uma isenção diferente, né, Vale? Então, assim, Sim. Então tá faltando por parte da mídia um esclarecimento maior para o torcedor, para que ele possa entender
Acho que sim. Que aquela liga é uma liga poluída. Talvez interesses comerciais Muito, estejam impedindo impeçam que isso aconteça. Só o Comendo a Bola vai falar a verdade sobre a Liga Comendo Saudita. a bola, não tem medo de falar. O governo da Arábia Saudita faz o sports washing, que é limpar a barra, o nome do país, dos seus governantes, com coisas legais, como futebol, camisas coloridas em grandes craques, como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e sei lá, outros Mané que foram jogando essa porra dessa liga. E o Mané que tem uma reputação, né? Boa, Aí é um choque, Um né? choque, Porque é um cara que verdade. tem trabalhos sociais reconhecidos Quer dizer... Fica E uma agora? contradição, né? Fica uma contradição. Ele já entrou numa contradição. E o Neymar Júnior E o no Neymar Júnior? É o Al Hilal, né? o que ganhou do Flamengo no Isso. Mundial. Fica. Agora vai ficar mais difícil para os brasileiros chegarem na final do Mundial. O Né? rubro-negro Eduardo deve ter péssima lembrança do Al Hilal. É. Ainda tem que tocar nesse time de novo, Eduardo. Não, e o Esse Al ano- Hilal que foi esse ano, chamado no Flamengo- Brasil de Al Bilal. Né? Vamos falar aqui como é que o pessoal... A gente vai entrar em piadas não recomendáveis. Aqui não- Vamos lá, o Neymar no Al Hilal. Qual é a Cara, opinião de vocês? a gente vai entrar naquela história dos devotos do dinheiro, como eu chamo, né? É a única explicação. O que o cara vai fazer numa liga, né, dessa? No caso do Cristiano Ronaldo, você ainda releva, ou no caso do Messi, se ele fosse para lá, você ainda releva o lado do fim de carreira. O Neymar não está em fim de carreira. Bem observado. 31 anos, é isso, né? E aí você pega, o professor pode falar disso até melhor do que eu, que teve gente, jogador e ex-jogador na Alemanha, comemorando o fato do Neymar sair da Europa. Ou seja, o Neymar foi motivo de chacota na Copa de 2018 por causa daquele teatro de quinta categoria Exato. que ele protagonizou lá. Né? É um jogador que vem sendo mal visto há muito tempo Na França. pelas suas ações. E na Europa. Na França, a Principalmente- torcida do clube que ele jogava não gostava dele, Sim, uma foi vaiado várias vezes. Eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para o France Football, falando do Neymar, logo depois que eu lancei o Conto da Bola. E eu questionava isso, o comportamento. Ele era um craque. Isso aí eu acho que é inegável, ele com a bola no também pé, ele acho. é fantástico. Joga muita bola. Mas o comportamento dele até dentro de campo, né, pelo que eu falei aqui, O assunto é complexo. o porque dentro de comportamento campo, dele é ele às vezes ele não é inteligente para o jogo. para o time, né, Para principalmente. o time, dribles demais, provocando. Bem, conclui, desculpa, Eduardo. E aí a gente pode voltar lá atrás, naquela entrevista do René Simões. Se não me engano, ele era técnico do Atlético Goianiense. De 2011, eu acho. O Neymar estava no início da carreira. Sim. E ele diz, se nós não educarmos esse rapaz esportivamente, ele vai virar um monstro. Exato. E tá aí. Eu acho que essa Virou entrevista... um monstro. Não sei se virou um monstro, acho que não chegou a tanto, mas ele tem muitas atitudes questionáveis e agora acrescentou mais uma. Mais uma. Tu falou Bom, carreira do Neymar. Eu acho que a grande questão é o que ele fez com a sua carreira ao sair do Barcelona. Eu acho que tem um requinte de crueldade nesse caso do Neymar, que é aquela... o pessoal faz aqueles cálculos, né? Ele vai ganhar não sei quantos milhões Sim. por dia, por hora, por minuto, por segundo, que fica uma coisa meio, né? Aquilo que eu falei, O isso poder não é do um vício. dinheiro sobre qualquer outro aspecto, né? Não tem um aspecto doentio nisso, o cara quer bem maluco, mais. Tudo bem, não está roubando, né? Como Sim. tivemos casos aí, o ex-governador Sérgio Cabral lá no Rio de Janeiro, acho que foi o caso clássico disso, que ele até mesmo admitiu, mas está soltaram, né? Enfim, isso é outro assunto. Mas quer acumular, que é garantia aí 15 gerações na frente, é isso? Será? Não sei. Você não pensa nisso, não? Eu acho que não. O pessoal comenta, mas o Neymar ainda tem condições de jogar mais uma Copa. Até acho que tem. Tem, Se claro. fisicamente ele se mantiver Parece bem. que ele acabou tendo a Arábia como
digamos assim, o único O refúgio. destino, né? Será? Não, pela questão financeira. Ah, Porque ele havia acabado de renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain até 2027. Isso, evidentemente, causou uma dificuldade maior para que algum clube europeu pudesse contratá-lo. Né? Foi mais ou menos o que eu... Mas o mercado dele lá tava bem restrito. Tá? Mas o Neymar jogaria no Napoli. Seria até legal, né? Não, mas ao invés dele ir para o... quis dizer que o interesse de alguns clubes não existe. Por exemplo, o futebol inglês, que o pessoal diz, não, pode ir para só quem teria dinheiro para tirá-lo do Paris Saint-Germain nesse momento seria o futebol árabe. Essa é uma das questões que foram colocadas. Né? nos Estados Unidos não chegaram a Liga Eu não dos Estados sei se ele chegou Acho que não. a ser... Mas é uma boa deixa, né? Para a gente pular. Acho que falamos bastante de Arábia Saudita. Toda sorte é o Neymar em jogos obscuros. Pá. A gente dessas questões, infelizmente, a gente acaba escorregando um pouco para a área do julgamento, né? Mas são questões que transcendem o julgamento. Eu acho que são questões que as pessoas têm, eu penso, né, que tem que refletir um pouco sobre isso. Até porque muitos garotos têm o Neymar, o Cristiano Ronaldo, esses caras todos como referência. Para quando chegar lá na frente, é a questão da educação esportiva, né? Exato. Uma coisa que o Neymar não teve. Ele não foi uma pessoa, um jogador educado esportivamente. Aquilo que o René Simões falou lá atrás, não sei se ele não chegou a virar um monstro, acho que não chegou a virar um monstro, mas ele teve atitude dentro de campo, vamos tirar aí o lado extracampo, ele teve atitude dentro de campo que levaram a um jogador atual e um ex-jogador na Alemanha a comemorarem o fato dele sair da Europa. Nós comentamos, o Paul Bright, né? Falamos no programa da semana passada, o retrasado, Jogadoraço. com o Sérgio Murilo, né? E tudo bem que o Breitner, ele é um pouco ácido, é um cara com uma relevância, inclusive, no aspecto social, né, de político, deixou de jogar a Copa de 78, no auge da carreira, por causa da ditadura argentina lá, que ocorria. Isso é provado porque ele jogou em 82. Sim, e voltou... Faz o gol na final, inclusive. Ele é um dos poucos, citei isso, é um dos poucos jogadores com gols em duas finais de Copa, né? E não foi ele que bateu pênaltis e o Valdir Pérez defendeu? Um amistoso em Stuttgart. Que garantiu o Valdir Pérez na Copa de 82. Duas. Tá lá ele, o Valdir Pérez, nosso amuleto. Tá aqui. Tá lá o amuleto. Sim, mas um pênalti mais importante da carreira ele fez, né? Que foi na final de 74 contra os Países Baixos. Tá né? bem. O jogo estava 1-0. Tá valendo. Uma dessas estrelas aqui, tá aqui, ó, 74. O Brighton participou bem. Tá valendo. Mas é isso, né? O Neymar e a sua carreira. Daria para fazer vários episódios, né? E o Messi? Eu acho que o Messi indo para jogar, eu não sei até agora se é a Inter Miami ou o Inter Miami. E outra, deve ser melhor usar e Inter Miami. Fica aí meio... vai para lá, vai para cá, não vai mudar nada. Pouco me importa também, porque eu não vou assistir... E joga de rosa. Mas se que isso tem alguma... Não tem nada a ver, porque... Rosa bebê. Meninos vestem rosa. E bonita a camisa. Todo time tem 3 uniformes. Então, quais são as cores oficiais de Inter Miami? Não faço ideia. Não é copiado da Inter de Milão, por exemplo? Não faço ideia. Nós nos preparamos mal sobre a Inter Miami, né? Não. O Beckham, o principal lá, né? O dirigente? O dirigente principal lá, né, do clube. No caso desse clube, parece que ele era o lanterna, né? Da Liga Tem 2 conferências, eu fui dar uma olhada. É que o futebol... Já assistiu algum jogo do... Tu me interrompeu, mas beleza? Com bom propósito. Assisti 2 conferências, leste-oeste. É parecido com a NBA, tá? Eu acho que não tem rebaixamento, posso estar enganado, mas também, que na NBA é dividido em várias divisões dentro das conferências, né? Tem 4, né? Centro, leste. Cara, o que acontece é o seguinte: novamente, os Estados Unidos também é um país que já tentou introduzir o futebol de uma maneira
parecida, né? Década de 70, com o Pelé. Pode ir pra lá, o Eduardo, acho que tem mais propriedade para falar, né? O Cosmos, Beckenbauer. que ficou Gerd um pouco Müller. concentrado no Cosmos. O Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, o Romerito jogou lá, né? O Quinalha, italiano, era o artilheiro lá, inclusive. O Pelé, Então, na verdade, era o grande astro, né? sim, foi aí a gente volta à questão do exemplo Cristiano Ronaldo. Certo, né? certo. Quando o Pelé vai para os Estados Unidos, ele leva um monte de jogadores para lá. Muito similar. Não ele pessoalmente levava, mas o nome dele fazia dele, um monte de jogadores craques irem para lá. Como o Zico no Japão. Mesma coisa. Porque o Zico começa como jogador já com a carreira encerrada aqui no Brasil e depois ele se torna técnico de futebol lá. E aí vão também vários técnicos de futebol para lá. Então, o Zico, ele vai jogar no Japão em que ano? 90, ele é 90, né? Ele encerra a carreira no dia 6 de fevereiro de 1990 e eu acho que... Eu não sei se ele foi imediatamente para o Japão ou se ele foi em 91, enfim, mas é 90 ou 91, por aí. Kashima Antlers, né? Chegou a passar o campeonato japonês, foi transmitido para cá também, na época, porque estava com muitos jogadores brasileiros. Muitos jogadores foram para o Japão. Não só brasileiros, né? Argentinos, enfim. Nos anos 90 muitos jogadores foram. Então... Então, entra nessa questão das ligas emergentes. Naquela época era... China teve seu momento também, né? Alguns anos atrás. Conca foi para lá. Digamos, a economia chinesa super forte, né? Então, algumas empresas financiaram times, né? Até a Ucrânia, né? A Ucrânia teve... De forma... Um pouquinho abaixo, mas também levou muitos jogadores importantes para lá. Até porque os times ucranianos, eles jogam competições muito mais fortes, né? Não o país, eu digo campeonato nacional, mas as ligas, né? Ligas. O Shakhtar foi campeão, né? Se não me engano, da Recopa. Inclusive ganhou do Werder Bremen, né? Lamentamos essa perda, né? Do nosso grande clube de Bremen, em vez de Bremen. Perdeu. Eu torci para o Shakhtar. Já criou uma rivalidade. Mas eu quis dizer o seguinte, né? O Eldorado chinês também, depois que as empresas perceberam que, não sei exatamente o motivo, não vamos botar mais dinheiro no futebol, agora o campeonato chinês... Corre solto. E aí todo mundo saiu de lá, né? Saíram e cadê o destaque? Alguém viu o campeonato chinês na época que... Também transmitiu? Também transmitiu. Eu acho que também transmitiu. Eu vi através de sites de aposta, porque eu cheguei a botar uma graninha lá e coisa e tal. Outra liga que teve também destaque foi na Rússia, né? Acho que pouco antes da Copa de 2018, né? Também teve seu destaque. E agora, por causa da guerra, da invasão lá na Ucrânia, vários jogadores voltaram para o Brasil, inclusive. Lá no mesmo raciocínio, né? Os clubes russos conseguiram entrar, digamos assim, na frente de disputa, não no principal bloco dos clubes europeus, mas disputando competições de tipo a Liga Europa, que é a segunda competição. O Zenit tem o título. A antiga Copa da UEFA, né? Isso. A Liga Europa corresponde à Copa da UEFA, né? E tem agora a Liga da Conferência também, né? Mas então os clubes russos eram clubes assim de brigar. Incomodavam. Agora, não é nem pós que a guerra ainda existe ainda, né? Então eu não sei como é que vai ficar o futebol russo. Mas é isso, Estados Unidos e MLS, Maurício. Qual é o teu time lá na conferência? Não assisto. Porra, cara. Não tenho time, cara. Nem eu, né? Não tenho. Maurício só tem um time. City, Maurício é São Paulo e São Paulo. O Kaká tinha ligações com o Orlando City para jogar lá. O Pato jogou lá no Orlando Ele voltou City. para o São Paulo de lá, não foi? Deve ser, não vou lembrar agora. É isso aí. Mas eu realmente eu já assisto a poucos jogos do futebol europeu, só vejo o filé. Eu também sou assim. Não tenho, né, já falei isso aqui. Já acompanhei. Prefiro ver o nosso Figueirense na Série C, o Avaí na Série B, a Chapecoense, o Pouso Alegre. Esses clubes me Pouso dizem Alegre, muito mais do que... Por que Pouso Alegre? Alegre? É o time da Série C de interior de Minas. Não, eu sei, mas venceu... Mas por que você fez a referência de que tinha alguma ligação? No programa passado ferrou a vida do Figueira. Não, porque eu tenho um grande amigo que é nascido em Pouso Alegre, por isso que eu perguntei. Pô, o importante é ter saúde, né? Brincando aí com o amigo. Cara, ok, eu não vou ficar aqui sendo tão repetitivo, mas
o futebol no gramado é muito melhor jogado, por exemplo, na Alemanha, Inglaterra, Espanha. Sim. Mas existem preferências. O teu amigo é de Pouso Alegre. Ele quer ver o time dele. Pô, justo. Mas ele é santista, ele é torcedor do Santos. Hoje não está numa grande fase. Não tem problema. Mas ele acompanhou lá atrás. Seja né? Santos, então, Pouso Alegre, Operário sim. de Ponta Grossa, Ercílio Luz e Tubarão. Faz sentido, são os times que estão aqui, sim. próximos. Mas eu gosto também do jogo, não só da cultura alemã. Sim. Cara, o futebol com poucas faltas, sem nenhum jogador rolando, parecendo um rolo de macarrão no gramado, com uma arbitragem muito superior ao que temos aqui. Mais ágil, né? Com o VAR que funciona em 98% das vezes. Então, assim... Aliás, fica a sugestão, não sei se vocês já fizeram, fica a sugestão aí pra gente fazer um outro programa com um tema sobre a atuação dos nossos árbitros com o VAR, né? Teremos. E aí a gente pode botar o VAR retrô ali pra ilustrar algum chamar o VAR Marco retrô. Martins de novo, que já veio uma vez. Que os defeitos vieram, né, do campo pro eletrônico. Então é isso, assim, querem assistir Liga X, Liga Y? Cara, se tu optar por fazer o exercício abdominal no teu bíceps ou na tua coxa, Eduardo, é escolha tua, cara. Se tu quer comer macarrão alho e óleo ou macarrão ao sugo, a escolha é tua, Eduardo. Se tu quer assistir o Campeonato da Arábia Saudita ou da Alemanha, a escolha é tua, Eduardo. Fique à vontade. Mas o senhor está irritado. Me irrita um pouco, porque a artificialidade do futebol, esse que nós tratamos aqui nesse episódio, me incomoda um pouco, mas eu vou ignorar. Essa questão do negócio, acima de tudo, né, que eu chamo muito os devotos do dinheiro, o dinheiro está acima do esporte, muitas vezes, isso tem me afastado bastante. Eu tenho assistido nos últimos muitos anos, desde que eu parei de trabalhar diretamente com futebol em redação, enfim, em 2013, eu fui me afastando, assim, assistindo cada vez menos jogos, né? Eu tenho selecionado muito mais o que eu vejo em termos de futebol do que eu selecionava. Porque antes, para mim, só de passar na televisão, para mim já era A gente vai ficando mais velho, mais seletivo, eu acho, né? Qual é a atividade humana que prescinde do dinheiro? Não é provocação aqui, né? Eu sei, é válido. Porque não é prescindir do dinheiro. É colocar à frente de tudo. Então, refazendo, qual atividade humana hoje não coloca o dinheiro acima de tudo? Não. Não é a atividade, são as pessoas, né? A atitude das pessoas. Isso aí é uma questão muito mais individual, ou se você colocar na questão cultural, educação, se espalha, né? Porque, por exemplo, no caso da Liga da Arábia Saudita, ainda que haja lá um príncipe, um Sheik. Rainha não tem lá. Deve ter na área uma das esposas do cara, né? Pode ser. Na área cultural você encontra muita gente trabalhando pelo ofício, circo. A área cultural, o teatro, vejo muita gente ralando muito, tendo prejuízo, mas botando o espetáculo no palco. Bonito, porém nada prático, né? Sim, é que você não pode prescindir do dinheiro, mas colocar o dinheiro na frente... Tu não vai cair na provocação do Capelar agora? Tu não gosta de circo gosto também? De provocação. Eu senti aqui que eu gostava quando podia bicho. Aí proibir os bichos. Porra. Claro, questão de maus tratos aos animais. E eu entendo, mas esse negócio de só o cara dançando, pirueta e pendurando fez com que eu me desinteressasse. Eu não vou ao circo há muitos anos. Há anos eu fiz uma matéria para a saudosa revista Void de Porto Alegre sobre o circo Vostok. E exatamente abordando essa decadência do circo e conta, claro, dos animais. À medida em que os animais saíram de cena, o circo perdeu o seu grande atrativo. Mas ainda há grandes companhias de circo que valorizam o malabarismo. Circo Nutella, Circo de Soleil. Para começar a ver com o nome francês. Entra muito com Circo do mistura com dança. Eu gosto que ele fica irritado a cada... Não, isso não é irritação. Circo de Soleil, Liga da Arábia. É opção sua. Então, assim, fique à vontade. Já veio aqui perto o Frota, aqui, o Soleil. Alexandre Frota. Não, Marcos Frota.
O circo do Alexandre Frota acho que É é outro. outro, né? é outro. Acho que é outro. Mas o circo do Soleil veio em São Paulo, sei lá, Diabo, Porto Alegre. Caravanas, vamos se organizar. Porra, velho, vão. Ver o É cara, que assim, ver o cara descendo no lençol todo amarrado. O que eu quis dizer na questão cultural, quer dizer que as companhias, muitas companhias, elas não colocam o dinheiro à frente. Elas colocam o fazer, o levar ao público, né, o espetáculo, como uma coisa muito mais importante do que o lucro que vai ter na bilheteria ou no patrocínio. Enfim. Isso eu acho que estou só citando uma atividade que eu conheço bem, porque eu trabalhei com isso há muito tempo. Não, acho que isso aí, né? são provocações válidas Claro, aqui Claro, para a gente não, pensar. provocar é preciso. E acho que conseguimos fazer um Viver não é programa. preciso. Bom, você aí que nos assistiu, esteve aí até agora, deixa aí seu comentário, diga se o programa foi bom, se foi ruim, se falamos muita bobagem ou se valeu a pena ter esperado até agora. Mas a gente encerra por aqui. Semana que vem tem mais um Comendo a Bola. Obrigado, Carlos Eduardo Falkowski e Eduardo Prazer Lamas. imenso. Estaremos aqui novamente a semana que vem. Um abraço. Abraço, gurizada.